Cumprimentando a todos os presentes, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento em audiência pública, hoje com a presença do digníssimo secretário de Estado da Fazenda, o senhor José Fernando Navarrete Pena, que eu aproveito para cumprimentar e agradecer a presença dele, juntamente com toda a equipe da Secretaria da Fazenda. O superintendente do Tesouro, o senhor Odair Marinho, o chefe de gabinete Cefaz, o senhor Sérgio Inácio de Oliveira, o gerente de novos negócios da CELG GT, o senhor Felisberto Giacomo, o gerente de contas públicas da Cefaz, a senhora Maíris mesmo, né? Maíris Águida Mesquita. E também aproveito para anunciar, agradecer a presença dos deputados, deputado Álvaro Guimarães, deputado José Nelto, deputado Lincoln TJ, até o momento. Antes de já iniciarmos a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2016, eu destaco a disposição do secretário da Fazenda e até fazendo um comentário. Até recentemente, eu acho que a secretária Ana Carla, ela inaugurou esse relacionamento com a Assembleia, o que eu considero muito positivo, e eu quero aqui fazer esse elogio também ao secretário, que até então o secretário geralmente se fazia representar pela equipe técnica, mas a presença do chefe da pasta é muito importante nesse relacionamento com os deputados. Então, eu fico satisfeito do secretário estar presente, de forma alguma sem desmerecer a qualidade e a importância da equipe estar acompanhando. Isso é muito positivo, mas é muito bom que venha a equipe toda coordenada pelo secretário da pasta. Antes de passar a palavra para o secretário, eu vou abrir somente uma exceção para o deputado Lincoln TJ, porque eu sei o motivo que ele pede a questão de ordem. Então, vou passar a palavra para o deputado Lincoln TJ, passo a palavra para o senhor e, em seguida, a gente abre a palavra para os demais deputados. Deputado Lincoln TJ, com a palavra. Presidente, obrigado pela oportunidade, por quebrar o protocolo dessa audiência pública. Eu queria, de uma forma muito especial, cumprimentar Vossa Excelência, que tem conduzido já desde o mandato passado, e desse mandato, com maestria, essa Comissão de Finanças, uma das comissões que eu considero uma das mais importantes dessa casa, e Vossa Excelência tem conduzido esse trabalho muito bem. Eu tenho acompanhado, sou membro titular dessa comissão desde que entrei nessa casa, e a gente tem avançado muito, no nosso Estado. E eu gostaria de cumprimentar também o nosso secretário Navarrete, cumprimentar o Sérgio, cumprimentar o Odair, cumprimentar o doutor Felisberto, cumprimentar nossas moças também que estão aqui, que me fugiu o nome agora, a senhora me desculpa. Secretário, eu queria pedir licença. Nesse momento eu estou realizando uma audiência pública para tratar a respeito do transplante de órgãos aqui dentro do Estado de Goiás também, mas eu queria aqui agradecer a sua disposição, da sua equipe técnica, de vir aqui nessa casa, de prestar os esclarecimentos, de contribuir para que o trabalho nessa casa seja mais profícuo, seja mais eficiente e, principalmente, seja mais preciso. Nos falta ainda muitos dados, e a presença de Vossa Excelência aqui, alimentando essa comissão, alimentando essa casa com informações, tanto para a base aliada quanto para a oposição, tem o poder de fazer a gente realizar um trabalho aqui, com certeza, que apresente mais resultados e resultados melhores para o nosso Estado. Então, obrigado pela disposição. Eu, que já o conheço há um tempo, sei da competência, sei principalmente do compromisso que o senhor tem com o crescimento do nosso Estado. Obrigado pela presença. Trago também um abraço do meu pai, do ex-deputado, do conselheiro Sebastião TJ. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Lincoln TJ. Cumprimento o deputado Cimeison Silveira e o deputado Lívio Luciano, que chegaram. Já passo a palavra para o secretário da Fazenda, o senhor José Fernando Navarrete Pena, informando que ele tem 20 minutos para apresentação, prorrogáveis mais 10 minutos. Bem, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o presidente da comissão, deputado Francisco Júnior. Também cumprimento os deputados presentes, deputado José Nelto, o deputado Álvaro Guimarães, que esteve comigo hoje cedinho lá na Cefaz,
o deputado Cimeison, com quem tive a oportunidade de trabalhar com mais proximidade na época que dirigi a Companhia Energética de Goiás, o deputado Lívio Luciano, que também me honrou, não com a visita à Cefaz, porque a Cefaz é a casa do senhor, deputado. Quem está lá de passagem sou eu. Mas foi uma honrosa visita. O deputado lá compareceu defendendo os interesses dos cidadãos de Goiás. Cumprimento também o deputado Thales Barreto, que vejo que acabou de chegar. A valorosa equipe da Cefaz, Maíris, Odair, Sérgio, Cecília, Paulo Aguiar. Cumprimento especialmente o Dr. Felisberto Giacomo, que nos meus anos de CELG Geração e Transmissão foi mais que um braço direito. Foi um conselheiro para todos os assuntos e todas as horas. Pois bem, venho aqui em cumprimento ao artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentar o resultado do 3º quadrimestre das contas do Estado de 2016. Mas não venho por força de lei. Como bem disse o presidente Francisco Júnior, tal qual a secretária Ana Carla, que tem a honra de suceder, tantas quantas vezes os senhores entenderem necessária a minha presença na Assembleia, aqui estarei. Esse é o dever de quem faz gestão da coisa pública. Maíris, eu peço para você iniciar, eu vou ficar sentado mesmo e vou acompanhando. Nós vamos seguir a seguinte ordem na apresentação para dar uma maior didática aos números que vamos apresentar. Falar em contas públicas, em situação fiscal, apresentar receita, apresentar despesa, resultado primário, resultado nominal, e não contextualizar com a conjuntura econômica do país, é uma coisa que não tem muito sentido. Então, nossa apresentação inicia com alguns slides sobre a conjuntura econômica brasileira em geral e do Estado de Goiás em particular. Conjuntura econômica. Temos esse primeiro slide, onde podemos ver como foi a evolução da inflação e do PIB em Goiás e no Brasil. Fica bastante claro que 2016 foi um ano de recessão econômica. Nós vemos claramente um IPCA alto ainda, embora tenha cedido um pouco em relação a 2015, mas bastante preocupante o decréscimo do PIB, tanto no Brasil quanto no estado de Goiás. Na Fazenda fazemos gestão de receitas e despesas. Imaginar uma situação tão dramática de decréscimo do PIB, sobretudo no viés das receitas, dá um indicativo, o deputado também, Marluz, acabou de chegar, uma boa tarde para o senhor, dá um indicativo das dificuldades que foram 2016 com a economia numa retração tão grande. Seguinte gráfico, Maria. Nesse aqui nós vemos o impacto desse momento recessivo que vivíamos e vivemos no Brasil sobre a taxa de desemprego. Goiás está na média nacional com 10,5% sobre a população economicamente ativa. O Brasil atingindo 11,8% e o Centro-Oeste uma média de 10%. Bom, esses são dados macroeconômicos. Iniciamos agora, Maíris, a apresentação do balanço de 2016. Temos aí, nessa primeira tela, um dado bastante positivo. Acabamos de ver uma tela que nos levou até um decréscimo de 3% do Produto Interno Bruto. E podemos verificar que as receitas tributárias tiveram um crescimento nominal de 6,01%. Praticamente o mesmo da inflação. Tivemos em 2015, em receitas tributárias, 11,1 bilhão de resultado.
e, em 2016, 11,8 bilhões, um acréscimo de 670 milhões de reais, como eu disse representando 6,01% nominais. O ICMS teve um acréscimo de 3,51%, saltando de 8,2 bilhões para 8,5 bilhões. O crescimento mais expressivo foi o do IPVA, tá? Saltando de 390 milhões em 2015 para 486,8 em dezembro de 2016. O ITCD teve um decréscimo. Em 2015 foram 235,2 milhões de arrecadação, em 2016 189,2 milhões. Isso se deve ao fato de que no final de 2015 a alíquota foi acrescida de 4% para 8%. Tá? Então, isso fez com que ao final de 2015 houvesse talvez uma aceleração nas doações e um decréscimo em 2016. A Cefaz encaminhou um projeto de lei, não sei se já chegou à Assembleia, mas já foi para a Casa Civil, reduzindo novamente nos próximos 12 meses o ITCD para doações, voltando ao índice de 4%. Isso já está lá, deve estar chegando na Assembleia, se não chegou ainda. IRRF, tivemos 1,1 bilhão de arrecadação em janeiro, dezembro de 2015, e esse valor saltou para 1,19 bilhões em janeiro, dezembro de 2016. Também um acréscimo expressivo na arrecadação de taxas. 1,2 bilhão de janeiro a dezembro de 2015 para 1,45 bilhão em 2016. Próximo. Nós veremos nos gráficos a seguir, e eu aqui faço uma pequena introdução, uma pequena síntese, que a despesa total do Estado cresceu em 2016 3,42%. Esse é um dado bastante positivo, porque a despesa cresceu, na verdade a despesa em termos reais decresceu. Em termos nominais ela cresceu 3,4%, mas em termos reais houve um decréscimo, já que a inflação foi de 6,2%. E mudamos a trajetória de crescimento das nossas despesas que ocorria em 14 e 15. Então, 16 foi um ano de austeridade no viés da contenção das despesas. Isso é bom destacar, que em nada prejudicou os serviços públicos entregues pelo governo do Estado de Goiás. Custeio e folha apresentaram, respectivamente, crescimento de 14,5% e 4,01% em 16. Onde nós conseguimos fazer essa contenção das nossas despesas? Nos investimentos. Houve uma redução de investimentos no ano passado, tá? Ainda assim o Estado conseguiu investir quase R$1 bilhão, 935 milhões no ano de 2016. Desse valor, 215 milhões de recursos próprios do Tesouro. Veremos também um resultado orçamentário de suma importância, que reflete o enorme esforço fiscal que o Estado fez no ano passado. Nós saímos de um déficit orçamentário, isso vai ser visto lá na frente, em 2015, de 1,8 bilhão de reais para um déficit orçamentário em 2016 de 617 milhões, uma redução de 1,2 bilhão de reais no déficit orçamentário. Também devo destacar a importante reversão na tendência dos principais indicadores fiscais. Outro indicador de destaque é a precisão orçamentária. Vamos ver agora em receita primária e despesa primária que a variação em relação à LDO foi mínima. A receita primária estimada na LDO, prevista na LDO 2016 de 21,04 bilhões, realizou-se efetivamente 20,8, um desvio de apenas 0,7%. E na despesa primária, prevista na LDO de 21,1 bilhão,
efetivou-se 19,850 bilhões de reais. Aí, uma variação de 6%. Essa variação maior na despesa sobre a receita permitiu que nós tivéssemos um superávit fiscal de bastante importância. E essa é a próxima tela. As receitas primárias, de fato, foram inferiores em 151 milhões de reais em relação ao esperado. Mas as despesas foram 1,3 bilhões menores. Daí o superávit primário de 1,04 bilhão. E o que prevíamos era um déficit de 111 milhões de reais. Saímos de um déficit previsto de 111 milhões de reais para um superávit primário de 1,04 bilhão de reais. Esse próximo gráfico ilustra o que eu acabei de dizer. Mostra uma tendência de 2010, 2011 de superávit primário, depois uma queda desse superávit até 2014 e de 2014 a 2016 novamente um crescimento do resultado primário. O próximo slide é uma síntese das razões, das ações que levaram a esses resultados. Houve na Cefaz uma reestruturação da área de recuperação de créditos da dívida ativa. Um termo de cooperação assinado Cefaz, PGE e GEPROT. Isso fez com que a nossa carteira de parcelamento superasse os 800 milhões de reais, sem contar depois, ao final do ano, com o programa de negociação fiscal, o PRONEF. Houve um forte contingenciamento orçamentário em 2016, isso permitiu segurar despesas. Tivemos que enviar uma nova LDO em razão, basicamente, da assunção por parte do Estado de uma dívida da CELG-PAR e da renegociação das dívidas do Estado junto à União. E, ao final do ano, o PRONEF, um programa muito bem sucedido de negociação fiscal, que arrecadou um total de 981 milhões, dos quais 241 entraram de imediato no Tesouro. E 740 milhões estão parcelados. Nós também tivemos uma forte ação fiscal, com o quebra de paradigma da fiscalização física em estradas, para partir para uma fiscalização com o uso da inteligência. Hoje a Cefaz tem uma quantidade grande de malhas para detectar exatamente formas ou indicativos de sonegação fiscal. E propósito, continua sendo firme propósito do nosso governo, e em especial na minha gestão, o combate à sonegação fiscal. Retomamos o projeto Profisco, que nasce lá em 2015, mas fica parado, e a partir dos investimentos nesse projeto Profisco, nós tivemos o desenvolvimento da nota fiscal eletrônica, da conta única do Tesouro, do PAT eletrônico. Também lançamos o PEDEG, o Programa de Desmobilização de Ativos do Estado de Goiás, e conseguimos, o ano passado, renegociar uma dívida importante com a União, a 9496, alongando essa dívida por 20 anos e reduzindo essa dívida em 350 milhões pela troca do indexador, era o IGPD mais 6% ao ano, passou a ser IPCA mais 4%. Agora vamos um pouco repisando tudo o que eu já disse, é uma síntese do que foi o resultado do terceiro quadrimestre de 2016. Esse próximo slide é para relembrar, apenas para relembrar, que essa audiência pública hoje tem razão de ser em preceito legal. É o que estabelece o parágrafo 4º do artigo 9º da LRF. Leio apenas para entendimento de quem agora nos vê e nos ouve. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre,
em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, o objetivo aqui é dar ciência a toda a sociedade de como evoluíram os números fiscais no estado de Goiás. Como eu disse um pouco agora, os quadros vão ser repetitivos em relação àquilo que eu já explanei na introdução. Esse quadro, ele traz as receitas primárias janeiro-dezembro de 2016. De novo, realçando o que já havia informado, em cima do previsto na LDO de 21 bilhões de reais, realizamos 20,8, quase em cima. Uma diferença de apenas 0,7%. O seguinte quadro, também de janeiro a dezembro de 2016, nos mostra as despesas primárias. Uma previsão de 21,1 bilhão de reais e uma realização de 19,8. Aqui uma variação de 6,16% a menor, o que permitiu, como eu antes disse, por essa diferença do realizado entre receita e despesa, a obtenção do superávit primário de 1,04 bilhão de reais. O quadro seguinte nos mostra as receitas e as despesas não financeiras e o nosso resultado primário. Para uma previsão, como disse, de 21,04 bilhão e uma realização de 20,8 nas receitas, tivemos uma previsão de 21,1 bilhão de reais nas despesas para uma realização de 19,8. Então, para uma meta negativa de 111,4 milhões de reais, conseguimos um superávit primário da ordem de 1 bilhão 040 milhões de reais, o que implica a diferença entre a meta e o realizado num valor de 1 bilhão 151 milhão de reais. Esse quadro seguinte, ainda caminhando sobre as informações que já demos, apenas para torná-las mais explícitas, temos aí como ficou dividida a receita primária do... Como ficou dividida a receita primária do Estado. A receita própria do Tesouro representou 73% da receita total. A receita primária dos fundos, 18% do total. E a receita primária da administração indireta das autarquias, 9% do total. O quadro seguinte nos mostra os recursos totais primários vis-à-vis os recursos líquidos do Tesouro. A receita primária total na ordem de 21 bilhões para uma receita líquida do Tesouro de 16. E é bom comparar esse quadro com o seguinte, não com o seguinte quadro, com a seguinte informação. Porque com esses 16 milhões de receita líquida do Tesouro, nós tivemos 20 bilhões de despesas primárias, mas o Tesouro arcou com 17. Ele tinha 16 bilhões de receita própria, mas arcou com 17. 1 bilhão a mais do que as próprias receitas que ele tinha. O quadro seguinte nos mostra a receita líquida do Tesouro vis-à-vis as despesas do Tesouro. Em 2015, uma receita líquida de 15 para uma despesa de 16, e em 16, uma receita de 16 para uma despesa de 17. O quadro seguinte é bem ilustrativo porque mostra mês a mês como evoluíram receita e despesa. A gente bem percebe que andam próximas, mas as despesas maiores que as receitas. Mas ao final do ano, conseguimos esse equilíbrio, despesa e receita andaram juntos, como o gráfico demonstra. Esse seguinte quadro mostra a composição da receita líquida do Estado. Temos aí do Tesouro a maior parte, outras receitas com 1 bi,2, as transferências correntes, as principais, o FPE e Fundeb,
vem em seguida, e depois temos outras de menor importância, em termos de valoração total, receita de serviço, agropecuária, a patrimonial e a receita de contribuições. O seguinte quadro nos mostra, em relação às metas fiscais, o resultado nominal janeiro a dezembro de 2016. A previsão era de 1.537 bilhões, o realizado foi 215 milhões de reais. A dívida consolidada, a previsão era de 19,3, consolidou-se uma dívida de 18,04 bilhão de reais. O quadro seguinte é um resumo, esse sim o resumo de tudo que eu falei até agora em relação ao resultado primário, e é o quadro que melhor demonstra a austeridade fiscal levada a cabo em 2016. Tivemos, então, 20,8 bilhões de receitas não financeiras totais, vis-a-vis contra 19,8 bilhão de despesas não financeiras. Isso que nos levou ao resultado primário de 1 bilhão e 40 milhões de reais. O seguinte quadro mostra a evolução da receita tributária, todas as fontes. Também nós já vimos isso lá no primeiro slide, tá? Quando eu salientei que houve um acréscimo de 6% das receitas tributárias, divididas num crescimento do ICMS de 3,5%, de 24%, quase 25% do IPVA, um decréscimo do ITCD pelas razões que eu já explicitei e um acréscimo no IRRF e nas taxas. O próximo quadro é um comparativo da receita tributária prevista com a realizada. Também é um quadro que já foi por nós adiantado, mas de uma previsão para a receita tributária em 16 de 12,4 bilhões, realizamos 11,8, uma frustração de 4,85%. A frustração no ICMS do previsto para o realizado foi da ordem de 8%, o IPVA teve um acréscimo, o ITCD, como já dito, um decréscimo, e acréscimos no IRRF e nas taxas. Esse quadro seguinte é exatamente o mesmo do anterior, mostrado em forma de barra. A mesma coisa. Aqui, esse quadro nos mostra a evolução das receitas de transferência. Elas foram da ordem de 4,2 bilhões de janeiro a dezembro de 2015 e de 4,77 bilhões de janeiro a dezembro de 2016. Um acréscimo de 12,18%. Abrindo esse número, o FPE teve um acréscimo de 14,4%, saltando de 1,7 bilhão para 1,9 bilhão. O IPI teve uma redução de 5,3%, a Lei Candir não altera, os mesmos 15,6 milhões. A CID teve um forte acréscimo em 2016, saltando de 16,8 milhões para quase 47 milhões, e convênios, uma pequena redução. Aí temos também os números do Fundeb. De janeiro a 15 de 2015, recebemos 1,7 bilhões de reais, e em 16, 1,9 bilhão de reais. E do FES e outras, FES, Salário, Educação e outras, também um acréscimo de 25%, saltando de 549 milhões para 687 milhões de reais. Esse próximo quadro é a mesma informação do anterior em forma de barras. De novo aqui, abrindo mais o resultado nominal, tivemos em 31 de dezembro de 2015, tínhamos uma dívida consolidada de 18,5 bilhões de reais, passamos para 19,6 bilhões de reais. Deduzindo os haveres e os ativos financeiros e os restos a pagar, chegamos a uma dívida consolidada em 31 de dezembro de 2016 de 18 bilhões de reais, contra uma dívida consolidada em 31 de dezembro de 2015 de 17,8 bilhão de reais. Houve aqui,
e em razão da alteração da LDO, um resultado nominal de 215 milhões de reais contra, em 2015, 1,5 bilhão de reais. Esse quadro seguinte é um quadro bastante relevante e importante, mostra a comparação da dívida consolidada do Estado de Goiás em comparativo com a receita corrente líquida. Nós podemos ver que de 97 até hoje ela é bastante decrescente, bem decrescente mesmo. Saímos de 3,5 vezes em 1997 para menos de uma vez em 2016. E esse também é um quadro interessante ser analisado, porque nele está incluído, na dívida consolidada, os restos a pagar, para demonstrar a curva claramente descendente da dívida consolidada líquida do Estado de Goiás. Concluindo, todos nós sabemos das dificuldades que o Brasil enfrentou no ano passado. Goiás não é uma ilha, mas mesmo não sendo uma ilha, conseguiu, e isso eu tenho dito nas entrevistas que dou, ter gestão das suas contas públicas, ter gestão fiscal. Apesar da dificuldade, nós tivemos, volto a ressaltar, um superávit primário de 1,04 bilhão de reais. Tivemos uma fortíssima redução do déficit orçamentário e cumprimento com tranquilidade da meta do resultado nominal. Foi uma demonstração da capacidade que o Estado tem para responder e enfrentar a crise econômica. Mas muita coisa ainda há para ser feita. A crise continua, nós continuamos tendo gestão, é um ano de investimento, mas de investimento com responsabilidade fiscal. Muito obrigado. Eu agradeço a participação do secretário, a clareza, o trabalho, parabenizo a ele e toda a equipe, e de forma especial parabenizo também até pela pontualidade e compromisso com o horário. Cumprimento os deputados Carlos Cabral, Santana Gomes e Tales Barreto, que chegaram depois que eu já tinha feito os cumprimentos aos deputados, e também anuncio a presença do senhor Alfredo Monteverde, que é diretor financeiro da Alego. Bem, nós vamos fazer assim. Eu vou abrir a palavra agora primeiro para os deputados presentes e logo depois para todos aqueles que desejarem fazer pergunta ou algum comentário com o secretário. Já está inscrito o senhor Felisberto Giacomo, que representa aqui a CELG-GT. Pela ordem dos que haviam me pedido a palavra, passo agora, então, a palavra ao deputado Álvaro Guimarães. Já está inscrito. Tá. Todos os deputados estão inscritos. Já coloquei aqui uma ordem. Caso alguém tenha aqui, eu posso alterar aqui. Vamos combinar, para todos podermos falar, já que nós temos mais... 17 minutos de sessão. Então, 2 minutos para cada deputado. Tá bom? Eu acho que eu não vou gastar 2 deputado minutos. Álvaro Guimarães. Cumprimentar o doutor José Fernando, agradecer pela hospitalidade, pela maneira amiga de receber, não só eu, mas tem informações, todos os deputados lá na Secretaria da Fazenda. Doutor José Fernando, eu tenho observado que o Estado, com as reformas que nós fizemos, que foi desgastante na época, né? Mas surtiram efeitos positivos. A pergunta, o senhor deve ter recebido todos os dias essa pergunta lá no seu gabinete. O governo, embora contra a vontade, dividiu o pagamento dos funcionários em 2 parcelas. Quem ganhava, ou quem ganha até R$3.000, estão recebendo no dia do mês trabalhado. E quem ganha mais de 3.000 ainda persiste em o Estado ter que pagar dia 10 de cada mês. Já não era hora pelo avanço e pelas coisas boas que aconteceram, já não era hora de voltar aquele tempo de pagar
tudo em uma parcela dentro do mês trabalhado? Para agilizar, eu pedi ao secretário que a gente possa ouvir primeiro pelo menos de 3 a 4 deputados e ele responde de uma vez, tá bom? Deputado José Nelto. Senhor presidente, muito obrigado. Eu agradeço aqui a presença do Dr. Fernando Navarrete. É um prazer recebê-lo nesta comissão aqui. Seja bem-vindo. Secretário, a secretária, ex-secretária, dizia que Goiás iria aderir ao regime de recuperação fiscal da União. E prova disso tem aqui, nesta casa, aqui, o teto dos servidores. Não é uma incoerência do governo mandar esta lei para cá, e eu já ouvi o senhor dizendo que Goiás não vai aderir. Então, por que votar essa lei? E por que essa mudança de opinião do governo do Estado de Goiás? Já que Goiás não vai aderir, então retira a lei, a proposta desta casa aqui. Este é um questionamento nosso aqui. Outro questionamento nosso aqui. O rombo em 2017, ele está previsto para quanto? Valor real. Outra pergunta. Fazemos outra pergunta também, outro questionamento. Tudo de acordo com os dados no relatório do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, da Gerência de Contas do TCE. A outra aqui. Goiás teve aqui, segundo os dados do controle de contas, um superávit em 2016 de 600 milhões. Ele foi 600 milhões, em que foi maquiado, do nosso ponto de vista, segundo dados do tribunal, porque não foi considerado o pagamento de juros neste dado de superávit de 600 milhões. Nós queremos saber, senhor secretário, qual é o déficit real em 2016, porque o governo não computou o pagamento dos juros. E quanto que o governo pagou de juros em 2016? E a última pergunta nossa, já que há 2 anos o governo não paga a data base para os servidores do Estado de Goiás, nós perguntamos o seguinte: este ano será pago a data base dos servidores? E a última pergunta: o governo disse que iria fazer um planejamento dos gastos da utilização do dinheiro da CELG. E o que a gente está ouvindo aqui em todo o estado de Goiás... Deputado, tempo encerrado. Sim, terminando, finalizando. O que a gente está ouvindo, secretário, é que eu não vi um relatório quanto que o governo deve hoje para os empreiteiros da Getop, da Saneago, quanto que o governo precisa para recuperar as rodovias do estado de Goiás, quanto que o governo precisa para recuperar as 438 obras paralisadas no estado de Goiás. Mas ao contrário do que está acontecendo, senhor secretário, o senhor não tem culpa nenhuma disso, é o governo chamando prefeitos e aliciando prefeitos no Palácio das Esmeraldas para apoiar o candidato da máquina, da chapa branca, candidato Zé Hélito lá. Então a gente queria saber detalhado, cadê o planejamento do governo? Está usando o dinheiro da CELG como moeda eleitoral? O senhor não tem culpa nenhuma disso, mas eu tenho que questioná-lo. Muito obrigado. Deputado Cimeison. Boa tarde, presidente, deputado Francisco, boa tarde, Fernando Navarrete, prazer recebê-lo aqui. Nós já tivemos a oportunidade de algumas vezes estarmos juntos, ainda quando presidia a Comissão de Minas, Vossa Excelência a CELG, e sempre tive uma boa receptividade por parte de Vossa Excelência com relação às informações. E vejo que a conduta será a mesma à frente da Secretaria. E essa relação é muito importante, tanto para o governo como para nós, deputados, porque eu digo que lá vocês sonham com o ideal, e aqui a gente soa para provar o que vocês sonham lá com relação ao Estado. E aqui nós temos muita necessidade dessa
dessa reciprocidade de informações, de estarmos, de receber, assim como foi feito pela ex-secretária. Vejo que Vossa Excelência tem também a mesma disponibilidade. Mas eu me sinto contemplado com as informações que o senhor trouxe até nós, e gostaria apenas de que o senhor falasse um pouquinho nas respostas, porque nós, ainda quando no fechamento do orçamento para 2017, foi feita uma emenda já prevendo a venda da CELG com relação aos valores que seriam recebidos. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais são as prioridades de investimento com a questão da venda da CELG. Eu creio que é importante para a comissão, é importante para nós deputados, é importante para a população saber também um pouquinho dessas previsões, senhor presidente. Obrigado, deputado Cimeison. Com a palavra, deputado Santana. Senhor presidente, eu queria, quando eu falei questão de para orientar a mesa, só para agradecer e cumprimentar o secretário, que é uma honra, o secretário, acho que é a primeira visita que ele está fazendo nesta casa, e sentir a vontade. Esta é uma casa que realmente é a casa que dá o suporte ao governo e, acima de tudo, do nosso Estado. Tenho certeza que o senhor veio para contribuir. Então, só agradecer a presença do senhor aqui. Deputado Lívio Luciano. Senhor presidente, deputado Francisco Júnior, senhor secretário Fernando Navarrete, prazer recebê-lo aqui, secretário, nesta comissão e nesta casa, e Vossa Excelência de forma bastante elegante e cordata se prontifica aqui a responder os nossos questionamentos. Gostaria aqui, senhor secretário, de primeiro salientar a importância aqui desse acréscimo de mais de 24% na receita do IPVA. Eu ressalto isso porque o IPVA é aquela receita que os municípios têm a metade delas. Então, isso significa que, diferentemente do ICMS, o município tem uma importante participação, ou seja, metade do valor arrecadado, e, evidentemente, quanto maior for o incremento da receita do IPVA, maior a fatia que os municípios estarão recebendo. Sem querer também puxar a sardinha para a brasa, digno de elogio o trabalho do fisco e de todos os servidores da Secretaria da Fazenda, nesse incremento de mais de 6% da receita do Estado. Isso mostra, acima de tudo, não só o esforço, mas a estratégia da máquina fiscalizadora. E eu gostaria de cumprimentar todos esses servidores esforçados da Secretaria da Fazenda, na pessoa do doutor Paulo Aguiar, que o senhor traz aqui para essa reunião, e que é um dos quadros mais capacitados e agregadores da categoria fiscal. Finalizando, 30 segundos para finalizar. 30 segundos para finalizar, deputado. Mas, senhor secretário, em relação ao recurso da venda da CELG, parece-me que esse recurso, ele não entrou no caixa no ano passado. Foi no começo desse ano ou foi ano passado? Foi nesse ano. Tá, então, ele não compõe aí, né, não é objeto dessa apresentação que foi feita. Agora, eu gostaria de fazer uma observação, pouco fora desse tema, senhor secretário, mas é referente aos incentivos fiscais, que nós precisávamos de trocar pelo crédito otorgado. Acho que o projeto tem que ir avante do crédito otorgado. Obrigado, deputado. Finalizando os deputados, deputado Thales Barreto, cumprimento o deputado Marquinho Palmerston, que acabou de chegar. Deputado Thales Barreto. Perfeitamente, presidente, Felisberto, Adair, Sérgio, queridíssimo Paulo Aguiar, a todos os nobres parlamentares aqui, Marquinho, Lívio Luciano. Primeiramente, presidente, eu quero parabenizar a imprensa, a Cecília que acompanha, a todos. Quero parabenizar o Navarrete pelo grande trabalho feito na CELG, e em especial, em nome dos municípios, eu que sou um deputado municipalista, agradecer que uma parte desses recursos aí está transformando Goiás
vai botar asfalto para tudo quanto é lugar, vai poder fazer recuperações importantes nos municípios, e a gente sabe do esforço e da dedicação do Navarrete, e também na Anacara na época, né? Em especial o governador lutou, e esses municípios estão voltando para os municípios, esses recursos estão voltando para os municípios. A gente sabe que o PMDB fica um pouco dor de cotovelo, que vê que as obras vão estar acontecendo, mas parece-me que no ano passado tinha algumas discussões importantes, secretário, que nós tínhamos conseguido uma autoria junto ao Tesouro Nacional de uns 400 milhões. A história do Banco Mizuno, que o deputado Zé Nelto colocou, daquelas empreiteiras que realmente ficaram em aberto esses recursos, mas nós temos informação que pode ser que esses recursos possam estar novamente vindo para os cofres, além de 1 bilhão que está vindo, mais 400, mais 800, Goiás vai transformar, né? Muito recurso agora, dor de cotovelo fica grande, mas em relação àquele autorizo do Tesouro, está bem próximo mesmo para poder assinar e a gente poder fazer em investimentos importantes para a qualidade da vida do povo goiano, presidente, secretário. Senhores, eu faria da seguinte forma. Para que o secretário possa responder e outros deputados e presentes que fazerem suas perguntas, uma segunda leva de perguntas, eu vou prorrogar a nossa sessão, se o secretário puder, claro, até às 15h15, tá bom? Bem, então, diante do protesto do deputado José Nelto, prorroga até às 15h20. Mas, para dar oportunidade dos deputados que chegaram... Zé Nelto quis dizer para você prorrogar, que está tão bom o assunto, 15h45. Tá bom, presidente. Mas vou prorrogar só até 15h20. O 45 fica implícito. Mas eu vou também fazer minha pergunta, presidente, e depois volto para uma segunda leva de perguntas. Já está inscrito, o primeiro a falar quando voltar será o doutor Felisberto Giacomo, ex-presidente Hélio de Souza. Nós estamos vendo aí uma dificuldade muito grande, através de um esforço do governador agora recentemente, conseguiu prorrogar, numa sessão do STF, o julgamento com relação aos incentivos fiscais. Então, com relação aos incentivos fiscais, nós estamos sabendo de uma lei que está tramitando e num esforço muito grande de conseguirmos aprovar, mas que isso tenha um resultado diante da importância que os incentivos têm para nós. Eu gostaria de saber se nós temos plano B. Né? Hoje o governador de São Paulo já se declarou, o governo de São Paulo, não o governador, o governo de São Paulo já declarou, haja vista a reunião que o senhor vai participar, inclusive para tentar articular nessa situação. Eu queria saber como que o Estado de Goiás está se posicionando e se nós temos plano B e como trabalhar essa questão caso venha a mudar a regra do jogo com relação aos incentivos fiscais, que nós conhecemos a importância que isso tem para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, o senhor tem o tempo necessário para a resposta, lembrando que eu vou deixar 10 minutos para o senhor fazer essa resposta agora, para que a gente possa ter uma segunda rodada de perguntas. Obrigado, presidente. Bom, respondendo ao deputado Álvaro, pagamento da folha dentro do mês. Quando eu recebi o convite do governador, isso foi em meados de outubro do ano passado, quase meados para o final do mês. Uma das metas que ele me fez inserir para cumprimento foi essa, de voltar ao pagamento dos servidores dentro do mês. Esse é um problema de fluxo de caixa. O recurso existe, ele só não está existindo no tempo certo. Eu tinha uma ideia, e aí estou tratando com a equipe de governo, as outras secretarias e o próprio governador, de, dentro do que é o conceito fluxo de caixa, e a partir dos recursos da venda da CELG, tentar colocar a folha dentro do mês, já que o problema é só de fluxo, não é de recurso. Né? Então, primeiro vamos esperar a definição de como realmente serão os investimentos a partir dos recursos da CELG, porque se eles forem de imediato exauridos, essa ideia minha não vai prosperar, vou ter que procurar outra solução. Mas
comando de governador para essa finalidade eu já tenho. Então está mais do que dentro do radar. E esperamos nós do governo podermos anunciar isso quanto antes. Essa foi a pergunta que o senhor me fez. As perguntas do deputado José Neuto. Quanto à adesão do Estado de Goiás à lei ao novo regime de recuperação fiscal. Deputado, eu não me lembro de ter visto a secretária Ana Carla dizer da adesão. Mas ainda que ela tenha dito isso, né, existem condições objetivas que impediriam Goiás de aderir a esse regime de recuperação fiscal. E eu até dei uma entrevista ao Jornal Popular sobre essa questão. A primeira condição objetiva para que qualquer Estado faça adesão é que sua dívida consolidada seja maior que a sua receita corrente líquida. E a dívida consolidada do Estado de Goiás é menor. Regimental e legal. Declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Bruno Peixoto para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Celebrarei o amor e a justiça. Para vós, Senhor, hei de cantar. Quero seguir pelos caminhos dos perfeitos, quando vierdes ao meu encontro. Procederei com nobreza de coração no ambiente de minha casa. Efetuada a leitura bíblica, senhor presidente. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinárias da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás do ano de 2017. Aos 14 dias do mês de março, às 15 horas, no plenário Palácio Alfredo Narce, realizou-se a presente sessão, presidida pelos senhores deputados José Witt e Manuel de Oliveira e secretariados pelos parlamentares Júlio da Retífica, Humberto Aidar e Bruno Peixoto. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Bruno Peixoto para fazer a leitura de um versículo bíblico. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, que, submetida à pressão do plenário, lograram unânime aprovação do expediente. Constou a leitura dos processos, número 2017-713, 2017-714, 2017-715, 2017-716, 2017-741, oriundos da Governadoria do Estado, 2017-419, 2017-420, 2017-422, 2017-423, 2017-425, 2017-426, 2017-427, 2017-429, 2017-430, 2017-433, 2017-434, 2017-436 e 2017-438. Oriundos da Secretaria de Estado de Saúde, ofício do Ministério da Saúde, vários ofícios em resposta a deputados. E o requerimento de autoria do nobre deputado Lincoln TJ, no qual requer licença para empreender viagem ao Distrito Municipal de Punta Cana, na República Dominicana, com recursos próprios, no período de 15 a 24 do mês de abril do corrente ano. Declarado o momento oportuno, a fase apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados Alvo Guimarães, devolvendo a mesa os processos de 2016-3287, 2016-3370, 2016-3491, 2016-3507, 2016-3693, 2017-366, 2017-414, 2017-424, 2017-437, 2017-439, 2017-515, 2017-699. Apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 2016-3703, 2017-370, apreciados pela Comissão Mista, solicitando que os mesmos fossem apreciados na presente sessão. Delegada Adriana Corse, apresentando os requerimentos 274, 275, 311, 312, Manuel de Oliveira, de número 270. Se o mês não se ver apresentando os requerimentos 271 e 273. Gustavo Serva apresentando os requerimentos apresentando o projeto de lei número 62, doutor Antônio apresentando os projetos de leis 61 e 64, e ainda os requerimentos número 265 a 268. Jefferson Rodrigues apresentando os requerimentos 276 e 279.
Livro Luciano, requerimento número 309. Isaura Lemos apresentando os requerimentos do projeto. Apresentando os projetos de lei 58, 5965, o projeto de lei complementar número 1 e ainda os requerimentos número 280 a 298. Marquinhos Palmeiras apresentando o projeto de lei número 60, José Nelto apresentando os requerimentos número 264, Júlio da Retífica devolvendo a mesa os processos 216, 3264, 217, 698, apreciados pela Comissão Executiva. Carlos Antônio apresentando o projeto de lei número 67 e indo os requerimentos número 300 a 306. Diego Sorgato apresentando o projeto de lei número 63, Iso Moreira apresentando os projetos de lei 68, 69 e 70, Irmão dos Cruvinel apresentando os projetos de lei número 66. E ainda os requerimentos número 310, Daniel Messac apresentando de 269, Lincoln TJ os requerimentos 307 e 308. E Marlúcio Pereira apresentando o projeto de lei 57 e ainda o requerimento número 299. A seguir, ocuparam uma tribuna no momento destinado ao pequeno expediente, os seguintes parlamentares: Dr. Antônio, delegado Adriana Costa, José Nelto, Cláudio Meirelles, Isaura Lemos e Santana Gomes. Logo após foram colocados em votação, preliminar os projetos de lei número 57 a 70. Aprovados como objeto de deliberação da Casa, a ordem do dia constou o processo 217 e 370 em fase de primeira discussão e votação, discutida pelo senhor Wagner Siqueira e fizeram encaminhamentos de votos favoráveis os senhores deputados Zé Nelto, Santana Gomes, Luiz César Bueno. Aprovado. Neste instante, atendendo a solicitação da liderança do governo, deputado Francisco de Oliveira, com a aquiescência do plenário, o senhor presidente deputado José Witt convocou os senhores deputados para uma reunião na Comissão Mista e outra na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nas salas das comissões Solon Amaral. E nada mais havendo a se tratar, o senhor deputado Manuel de Oliveira, no exercício da presidência, declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Eliane Pinheiro, licenciada, Carlos Cabral, participando de reuniões do Partido Democrata Trabalhista, e visitas ao Ministério em Brasília. Jean, em reunião com o governador do Estado, Thales Barreto e Vitor Piori, e para constar, lavrou-se esta ata que lida, é aprovada, será assinada pelos integrantes da mesa. Senhor presidente, efetuada a leitura da ata da sessão de ontem. Somente a sessão de ontem, senhor presidente. Apenas uma ata para ser apreciada. Está em votação a ata que acabou de ser lida. Os senhores deputados que as aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário, deputado Júlio da Retífica, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Processo Legislativo 2017-0752, AGETOP, Agência Goiana de Transporte e Obras, convênio e outros ajustes, termos de parceria. Encaminhamento do convênio número 007-2016 da Presidência. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Somente esse presidente, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento oportuno para a apresentação de matéria dos colegas deputados. Senhor presidente. Deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver 3 projetos da comissão mista, e se for possível, pediria a Vossa Excelência que consultasse o plenário para a gente votar ainda nessa sessão. E também devolver da Comissão de Constituição e Justiça 6 projetos devidamente votados. Só uma questão, deputado Álvaro, presidente da CCJ e da mista. Aquele projeto do TCM está em pauta? Se tiver, vamos colocar de forma imediata. Ele está em pauta, sim. Então, o senhor vai colocar em condição de ser votado ainda hoje. Depende então, de Vossa Excelência. Colocando em apreciação, então, o pedido do deputado Álvaro Guimarães, os que forem favoráveis da inclusão de pauta, permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovados, que seja incluído, por favor, em pauta na sessão de hoje. Deputado doutor Antônio. Boa tarde, senhor presidente. Só para entregar alguns requerimentos devidamente formalizados, senhor presidente. Deputada Isaura Lemos. Senhor presidente, o meu primeiro requerimento é para congratular com as centrais sindicais, os movimentos populares e a Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, que realizou um maravilhoso ato hoje em protesto contra a reforma da Previdência, que reuniu cerca de 15 mil participantes, senhor presidente. E apresentando aqui diversos requerimentos devidamente formulados e também parabenizar o deputado Carlos Antônio
Hoje eu e ele realizamos em Anápolis uma audiência pública que tratou sobre a questão do passe livre estudantil, também com uma participação muito grande, além do ato do Sintego e também de todas as entidades contra a reforma da Previdência, que foi na frente da Prefeitura de Anápolis. Obrigada. Deputada delegada Adriana Corse. Boa tarde, deputado Henrique, Boa muito tarde. obrigada. Boa tarde a todos os colegas, a minha colega Isaura. Apresentação de um requerimento solicitando e reforçando o nosso pedido para a convocação dos aprovados no concurso de agente prisional para o Estado de Goiás. Obrigada. Certamente. Não Próximo, havendo... presidente. Deputado Júlio da Retífica. Senhor presidente, trago aqui um requerimento onde nós pedimos a Vossa Excelência um envio de expediente ao Procurador de Justiça Benedito Torres Neto, com os cumprimentos dessa Casa de Lei pela posse como Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás. A solenidade ocorrida dia 10 de março, próximo passado, em Goiânia. E para devolver também um processo apreciado pela Comissão Executiva, senhor presidente. Prontamente, deputado Júlio. Apresentação aqui, presidente. Deputado Cimeison Silveira. Senhor presidente, apresentando aqui alguns requerimentos de interesse da cidade de Goiânia, alguns bairros que precisam de algumas intervenções, nós estamos formalizando aqui os requerimentos. Muito obrigado. Obrigado. Não havendo mais deputados para apresentar matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Temos deputado José Nelto inscrito. 5 minutos, sem direito à parte. TV Assembleia, informação com credibilidade. O deputado Zé Nelto não se encontra no plenário nesse momento. Não há mais nenhum inscrito para o pequeno expediente. Deputado delegado Adriana Corse. 5 minutos, sem direito à parte. Deputado Henrique Arantes, do PTB, preside a sessão desta tarde de quarta-feira, 15 de março. Deputada delegada Adriana Corse, no pequeno expediente. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigada. Boa tarde aos meus colegas, a todos que nos acompanham, servidores e também as pessoas que nos assistem. Mais uma vez eu venho a essa tribuna para falar de um assunto extremamente importante. Ontem conversei com os colegas deputados sobre a proposta da reforma da Previdência que está sendo apresentada pelo governo Temer no Congresso Nacional, externando a minha preocupação com esse projeto de reforma que extingue os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial as mulheres. Nessa manhã aconteceu em todo o Brasil manifestação da população contra esse projeto. E mais uma vez eu venho reiterar aos deputados dessa casa que estejam atentos à vontade da população. Em Goiânia, foram mais de 15 mil pessoas nas ruas da cidade, no centro de Goiânia, protestando e dizendo que não aceitaremos essa reforma da Previdência da forma que está sendo colocada. Está exigindo que as pessoas passem 49 anos contribuindo ininterruptamente e só possam aposentar após os 65 anos de idade. Ou seja, tem que começar a trabalhar aos 16 anos de idade para poder aposentar com 65 anos. Como que um policial que precisa ter curso superior e fazer concurso vai começar a trabalhar aos 16 anos? Como uma professora que tem que fazer curso superior e concurso vai começar a trabalhar aos 16 anos? Portanto, nós teremos em breve pessoas de 75, 80 anos, policiais dessa idade, correndo na rua atrás dos bandidos, agentes prisionais com 80 anos, correndo atrás dos bandidos, fugindo lá da agência prisional, professoras com 80 anos de idade, cuidando e ensinando, tentando educar 60 estudantes em uma sala de aula. Esse é um desrespeito com o povo brasileiro, nós não vamos aceitar essa reforma, temos consciência de que sempre é necessário melhorar a legislação e modificá-la, mas isso deve ser feito discutindo com o povo brasileiro e de uma forma que dê tempo para as pessoas se prepararem, né? Como está acontecendo hoje na Alemanha, onde foi determinado o aumento da idade para aposentar, porém, até 2029 as pessoas terão tempo para se preparar para essa nova forma, levando em conta também que no Brasil a expectativa de vida cresceu sim, mas ela é muito diferente dependendo da condição de vida e da onde a pessoa mora.
Nós sabemos, por exemplo, que um homem em Santa Catarina, ele tem maior expectativa de vida que as mulheres de 5 estados brasileiros. Então, não é justo simplesmente aumentar o prazo para a aposentadoria para, no mínimo, 65 anos, sem levar em conta as diferenças nos estados. E hoje, queridos colegas deputados, o povo de Goiânia e o povo brasileiro já deu o seu recado. 15 mil pessoas de partidos diferentes, trabalhadores da educação, da Polícia Civil, agentes prisionais, trabalhadores da CELG, da Saniago, trabalhadores dos Correios e de muitos outros setores da sociedade estavam presentes ali na manifestação e disseram que não aceita. Só estava eu como deputada estadual aqui de Goiás e a deputada Isaura estava sua assessoria lá a representando. E não havia mais nenhum deputado. E lá foi falado muito claramente que os deputados federais e senadores de Goiás que votarem a favor dessa reforma da Previdência serão lembrados como os deputados e senadores que destruíram a dignidade de aposentar das pessoas, homens e mulheres no Brasil. E mais, as mulheres irão se lembrar dos deputados e senadores que acabaram com a justa diferença que existe hoje para a aposentadoria das mulheres, que exercem dupla e às vezes tripla jornada de trabalho, de 7 horas e meia por semana, como foi comprovado pelo IBGE, e que tem, por isso mesmo, 5 anos a menos para aposentar, como as professoras, como as policiais, as trabalhadoras rurais, e que com a reforma do governo Temer irão perder esse benefício. Muito obrigada, e eu espero que todos reflitam sobre essa questão e representem bem o povo de Goiás que votou em cada um de nós. Não havendo mais inscritos, encerramos o pequeno expediente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Não há projeto, senhor presidente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria da ordem do dia. Processo número 364 de 2017, Tribunal de Contas do Município de Goiás. Introduz alteração na lei número 13.251, de 14 de janeiro de 98, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás e dá outras providências. O processo está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3703, de 2016, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, revoga o artigo 105, caput da Lei número 16168, de 11 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O processo está em discussão. Eu peço uma questão de ordem para fazer uma emenda ao projeto. Emendado que foi, retorne à comissão mista. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3719, de 2016, da Governadoria, autoriza a prática do ato que especifica. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira discussão e votação, número 741 de 2017, da Governadoria, altera a Lei número 13.453, de 16 de abril de 1999, que trata de matéria tributária. O processo está em discussão, encerrada, em votação. Votação encerrada. Os deputados que ao aprovarem queiram ficar como estão, os contrários que se manifestem. Processo aprovado. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 370 de 2017, da Governadoria, concede pensão especial a Vandeci Gomes Marinho. O processo está em discussão, encerrada, está em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão, os contrários que se manifestem.
Aprovado em segunda discussão e votação a publicação ou a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, número 3286 de 2016, de autoria do deputado Francisco Oliveira, que institui o Dia Estadual de Proteção ao Rio Meia Ponte. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 707 de 2016, de autoria do deputado Júlio da Retífica, declara de utilidade pública a entidade que especifica Organização Vilaboense de Artes e Tradições, OVAT, com sede na cidade de Goiás. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os deputados que o aprovarem queiram ficar como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2661 de 2016, de autoria do deputado Marquinhos Palmerston. Declara de utilidade pública a entidade que especifica Brigada de Combate a Incêndios Esquadrão Florestal com sede do município de Caldas Novas, Goiás. O processo está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Tá. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3264 de 2016, de autoria do deputado Dr. Antônio, com 7 títulos de cidadania que especifica Fernando Augusto Chacha de Rezende. O processo está em discussão, encerrada. O processo está em votação, encerrada. Os deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 3693 de 2016, de autoria da deputada delegada Adriana Corse, que institui o Dia Estadual de Enfrentamento à Violência da Primeira Infância. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 414 de 2017, de autoria do deputado Bruno Peixoto, que institui o Dia Estadual dos Agentes de Combate às Epidemias. O processo está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Os deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 69117, de autoria do deputado Zé Vites, que altera a lei número 14.542, de 30 de setembro de 2003, que autoriza a concessão de crédito outorgado do ICMS das operações internas com mercadorias destinadas à construção vinculadas ao programa Habitar Melhor. Está em discussão o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado com votos contrários dos deputados Major Araújo, José Nelto. Deputado delegado Adriana Corse votou ao contrário ou não pude ver? Não. Somente os dois. Então, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento aprovado por maioria. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 3287, de 2016, de autoria do deputado Diego Sorgato. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino público ou privado disponibilizarem carteiras escolares adequadas às pessoas com deficiência. Está em discussão o parecer favorável. Encerrada. Está em votação. Encerrada. Os deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 3490, de 2016, de autoria do deputado Bruno Peixoto, que altera a organização judiciária do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em votação o parecer favorável. Encerrada. Está em votação. Encerrada. Os deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento.
Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 3491 de 2016, de autoria do deputado Diego Sorgato, que dispõe sobre a divulgação dos direitos das pessoas com neoplasias malignas pelos órgãos públicos estaduais. O processo com parecer favorável está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Saúde e Promoção Social. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 3507 de 2016, de autoria do deputado Cimeison Silveira. Dispõe sobre a proibição de se atribuir o nome de uma pessoa mais de uma vez em logradouros e bens públicos do Estado de Goiás e dá outras providências. O processo com parecer favorável está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Os deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Cultura, Educação e Esporte. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 3597 de 2016, de autoria do deputado Francisco de Oliveira. Institui a Semana Estadual do Artesanato e cria o Dia Estadual do Artesão. O processo com parecer favorável está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 418 de 2017, de autoria do deputado Bruno Peixoto, que institui o Dia Estadual da Guarda Civil Municipal. O parecer favorável está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 439 de 2017, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás o evento que especifica e dá outras providências. O parecer favorável está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 512 de 2017, de autoria do deputado Diego Sorgato, que institui o Estatuto do Cinéfilo do Estado de Goiás e dá outras providências. O processo com parecer favorável está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, número 515 de 2017, de autoria do deputado Luiz César Bueno. Dispõe sobre a instituição e inclusão da Semana Estadual dos Contadores de História no calendário oficial de eventos educativos e culturais do Estado de Goiás. O processo está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Somente essa ordem do dia, senhor presidente. Bem, encerramos a ordem do dia e o momento é oportuno para as discussões parlamentares. Como não há nenhum inscrito, encerro a presente sessão. Pela ordem, presidente. Deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente. Questão de ordem. Se houver quórum, nós pedimos Vossa Excelência que colocasse a apreciação do plenário a convocação da comissão mista e também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Correto. Está em apreciação. Questão de ordem, presidente. É o mesmo assunto ou outro assunto? Mesmo assunto. Questão de ordem, deputado Major Araújo. Presidente, nós não temos quórum para deliberar. Se for deliberar, nós temos que pedir a verificação, então. A sessão já está no final da sessão, estamos Isso, encerrando mas ela. nós não temos quórum nem para deliberar isso. Não teria nem para deliberar os projetos, senhor presidente. Então, de qualquer forma, no exercício da presidência, eu convoco a comissão mista, a Comissão de Justiça e Redação, encerramos a presente sessão e convocamos a próxima para amanhã no horário regimental. Presidente dos Trabalhos encerrou neste momento a sessão ordinária desta quarta-feira. Deputado Henrique Arantes, do PTB, encerrou. E você acompanha a programação da TV Assembleia pela NET Canal 8, canal aberto 61.2. Estamos ao vivo e ainda hoje na programação,
o Jornal Repórter Assembleia, um resumo com todas as notícias do Parlamento Goiano. TV Assembleia, informação com credibilidade.